Deus. Por que imitar a Deus? Visto que sois filhos que Ele ama. Repita isso para quem está do seu lado. Imitai a Deus, visto que sois filhos que Ele ama. É muito bonita essa tradução. Visto que sois filhos que Ele, não é que Ele amou, e não é que Ele amará, que Ele ama, é no presente. Meu irmão, minha irmã, aqui está o segredo. Sabe por que nós não imitamos a Deus? Porque falta-nos essa experiência de que eu sou filho e filha de Deus de fato. Uma coisa é você ser filho de direito e outra coisa é ser filho de fato. E outra coisa ainda é ser filho de direito e de fato. Por exemplo, você pode ser filho de direito. Você sabe quem é seu pai, sabe quem é sua mãe, mas rompeu com eles, como o filho pródigo. Chegou para o pai e falou: dá-me a parte da herança, eu vou embora. Ele sabia que era filho de direito, sabia que era filho de fato, mas não vivia. Alguns sabem que são filhos de fato. Na verdade, eu sou filho do fulano, mas não sou de direito porque não foi reconhecido pela lei. Lá no meu registro de nascimento, nome do pai está em branco. Não sou filho por direito, não tenho direito à herança. Você já viu, principalmente filho de artista, o quanto que luta para ser reconhecido como filho? Tem filho do Silvio Santos lutando para ser filho, ser reconhecido por causa da herança, quer pegar o baú. Né? Quase tudo quanto é artista, jogador de futebol e cantor de pagode e roqueiro, tem até roqueiro internacional. Dá um lucro danado ter um filho com ele, que ele ganha depois $10 mil por mês. Não tem programa de televisão especializado em fazer DNA? Vamos fazer mais um DNA para descobrir de quem que eu sou filho. Porque você pode ser filho de um homem muito rico, muito importante. De fato, você é filho dele. Mas não é de direito. O que o batismo nos torna? Filhos de Deus de direito, porque de fato nós já somos. Se você olhar para o ser humano, dá de fazer um DNA em cada coisa do ser humano, desde a unha do pé até o fio do cabelo. DNA, Deus nosso autor. Dá de fazer o DNA. Por isso que está na impressão digital, tem uma marca. Ora, nós nascemos filhos e filhas de Deus. Pelo batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus por direito. Agora, sabe o que é triste? Vivemos feito filho pródigo. Não tomamos posse da herança. Ainda temos aquela ideia de um Deus longe, de um Deus distante. Esse é o segredo para imitar a Deus. Imitai a Deus, visto que sois filhos, filhas, que Ele ama. Então são duas experiências. Primeira, a experiência de que eu sou filho e filha de Deus. E aqui tem um detalhe: sem o Espírito Santo ninguém tem essa experiência. Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 4. É o Espírito que em nós clama: Abba, papai. Observe, por exemplo, nos 7 pedidos do Pai Nosso, não tem o pedido do Espírito Santo.
Jesus mandou pedir tudo. 7 pedidos tem o Pai Nosso. Por que não manda pedir o Espírito Santo no Pai Nosso? Porque só pelo Espírito a gente consegue rezar o Pai Nosso. É pelo Espírito que nós podemos clamar Abba. Nós recebemos o Espírito de filiação. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Sabe de quem que eu sou filho? O cara chegou na fila do aeroporto, a fila medonha, ele cortou a fila. Foi lá na frente e falou: ô mocinho, falou, o senhor entra na fila, por favor? Mas acontece que o senhor faz favor, entra na fila. A senhora sabe de quem que eu sou filho? Ela pegou o microfone e falou: por favor, se alguém conhecer esse senhor, venha aqui falar para ele, porque ele não está sabendo nem quem ele é. O senhor, eu vou processar o senhor, mas primeiro entra na fila. Você tem direito. Sabe de quem que você é filho? Nós perdemos isso. Eu acho que essa é a maior tristeza de Deus. Eu acho que é a maior vitória que o encardido consegue sobre o ser humano. Digo a você, não é nem o pecado que a gente comete. Porque pecado não é problema para Deus. A maior vitória do encardido é fazer com que a gente perca a consciência de quem nós somos. Não foi isso que os nazistas tentaram fazer? Fazer com que a pessoa perca a consciência de quem ela é. Uma pessoa doente mental não sabe quem ela é, não tem a sua identidade. Você perder a identidade, você ser um número a mais, talvez seja a maior conquista do encardido. Por quê? Não sabendo quem eu sou, eu me vendo por qualquer preço. Quem não sabe o seu valor, se vende barato. Eu não sei quem eu sou. Eu sou um pobre coitado. Porque eu sou muito fraco. Porque eu sou... É isso que o encardido quer? Ele trabalha chamado um princípio de menos-valia. Porque se você não se valoriza, olha para vocês a terapia que tem por trás de tudo isso, a pedagogia, mais do que ter uma terapia, é um tratamento que o encardido vai fazendo. Você não se valoriza, não valoriza o seu corpo, o meu valor está na roupa que eu visto. Valoriza a roupa, não valoriza o meu corpo. Eu não me valorizo como obra-prima de Deus, mas não só como uma obra. O mundo moderno até tem isso, a ecologia. Porque é preciso defender o meio ambiente, é preciso tudo legal. Acontece que não pode colocar no mesmo nível. Existem fundações no mundo, por exemplo, as revistas agora estão fazendo um grande trabalho de defesa da ararinha azul. Pouca gente gosta mais de animal do que eu. Eu amo animais, eu converso com eles, eu brinco com eles, amo os bichos, passarinho, vaca, cavalo, tudo, cachorrinho. O Betânia tem 20 cachorrinhos agora. Eles querem vender um, eu fico com dó, olha para ele, mas está olhando para mim, não vejo não. Mas não existe nada na natureza que se compare ao ser humano. O universo inteiro foi feito como presente, como preparação de Deus para a obra de todas as obras. O ser humano, obra-prima da mão de Deus. Por quê? Porque em Cristo se torna filho e filha de Deus. Mas nós não tomamos posse. Você tem o registro de nascimento aí no seu bolso, que no caso é o coração, que lhe dá um direito de ter a vida eterna. E você está aí imitando os outros, remedando os outros, imitando o mundo, porque não sabe quem você é. Você é filho, e não é um filho qualquer. É um filho, uma filha amado. Sois filhos que ele ama, do jeito que você é, com seus erros, com suas fraquezas. Gente, se nós olharmos o contexto dessa carta aos Efésios, é uma das minhas prediletas na Bíblia. Aqui nós entendemos a grandeza que o ser humano é chamado a ser. Quando eu falava ali na tradução da Bíblia Ave Maria, imitai, pois, esse pois é muito importante, porque
é como se São Paulo dissesse o seguinte: os 4 capítulos primeiros da carta fundamenta aquilo que eu preciso ser. Baseado nisso, baseado nesses 4 capítulos, imitai, pois. Então, baseado nesses 4 capítulos, cada um precisa tornar-se imitador de Deus. Então, o que significa imitar a Deus? Significa tomar posse da herança de ser filho e filha de Deus. E aí dá uma olhadinha na carta, é só virar uma página e perceber alguns pontos que ele chama a nossa atenção, muito prático, muito concreto. Como ser filho de Deus? O que Deus pensou quando criou o ser humano? Deus pensou coisas imensas. E ele diz aqui, por exemplo, no versículo 4 do primeiro capítulo, ele começa dizendo: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Toda. Observe quantas vezes aparece um superlativo para significar obra grande. Ele nos abençoou em Cristo com toda a bênção espiritual. Toda. De Deus eu só posso esperar toda a bênção. Aliás, no versículo 2 ele já dizia: a vós, da parte de Deus, graça e paz. De Deus eu só posso esperar 2 coisas: graça e paz. A doença vem de Deus? Não, aqui diz que não. Aqui diz que de Deus vem toda a bênção, toda, não um pouquinho de bênção. Mas se você não toma consciência que é filho e filha de Deus, você pede coisa pouca para Deus. Por isso que Deus não realiza. Deus não atende oração de quem pede coisa pequena. Nós vamos ver isso na missa de hoje. A cura que Jesus opera, porque qual é o esquema de uma oração de cura? A missa de hoje à tarde nos ensina isso. A liturgia de hoje nos ensina. Então, Deus quer dar tudo. Versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Antes. Então, esse universo todo que está aí, isso é depois de Deus ter pensado em você, em mim. Para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, e não diante dos olhos do mundo. Diante de seus olhos significa imitar a Deus cada segundo da minha vida, porque Deus está me olhando o tempo todo. Versículo 5. No seu amor, sois filhos amados. Nos predestinou. Padre, é o meu destino. Você tem um destino, sim. Padre, só acredita em destino? Eu acredito, está aqui. O meu destino é ser grande, o meu destino é ser santo, o meu destino é ser irrepreensível, porque eu sou filho amado de Deus. Eu sou uma filha que Deus ama e ama com amor infinito. Ele me predestinou para ser adotado como filho dele, como filha dele, por Jesus Cristo. Versículo 6. Para que Deus nos chamou? Isso aqui é um exagero dos grandes. Lê o versículo 6, do primeiro capítulo de Efésios. Para que Deus nos chamou a sermos seus filhos? Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Viver é fazer resplandecer em nós a maravilhosa graça de Deus. Do mesmo jeito que reproduzimos as feições do homem terreno, é preciso reproduzir as feições do homem espiritual. As feições de Cristo em nós. Esse Cristo, Colossenses 3:12, que vai se restaurando constantemente em nós. O nosso rosto, pela nossa palavra, pelas nossas atitudes, reproduzimos aquele que nós imitamos. É preciso fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. Versículo 11, fomos escolhidos. Versículo 12, para servirmos a celebração da sua glória. Olha o superlativo.
Para que você foi criado? Ah, padre, eu não pedi para nascer. Pois não pediu mesmo, você não existia. Como é que você vai pedir alguma coisa, ô bobo? Quem não é alguma coisa vai pedir o quê? Você foi chamado a ser grande por graça de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Fomos chamados para fazer resplandecer em nós a luz de Deus, a grandeza de Deus. Versículo 7. Esse tesouro nós temos em vasos de barro, para a gente perceber que é graça dele que se realiza em nós e através de nós. Fomos chamados à celebração da sua glória. Versículo 17, São Paulo reza para que isso aconteça. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Desgraça não vem de Deus. Deus é Pai da glória, de coisa grande. Que Ele vos dê um espírito de sabedoria e vos revele o conhecimento dEle. Que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco. Deus não nos chama para coisas pequenas, mas nós vivemos como se fôssemos gente de segunda, de terceira ou de quarta, como se fosse gentinha. O encardido quer acostumar-nos a pensar que nós somos pequenos. Por quê? Porque infelizmente, quantos governos no mundo faz com o povo? Não dá educação para o povo, não dá cultura para o povo. Aí é fácil manipular. Deixa uma pessoa ignorante, ela não sabe o direito que ela tem. Hoje tem até o Código de Defesa do Consumidor. Eu exijo os meus direitos, que eu tenho direito à voz, eu tenho direito a isso. A Bíblia diz, você tem direito a ganhar a herança eterna do Pai. Você foi chamado para coisa muito, muito, muito grande. Não se apequene. Quem gosta de reduzir as coisas é o encardido. Por isso que ele trata o pecado tudo no diminutivo. Um cigarrinho, a cervejinha, o tapinha, a camisinha, uma escapadinha. O encardido que reduz. Deus não. Deus exagera. E por que você está vivendo essa vida sem sentido? Ah, padre, eu ando tão desanimado. Eu não sei por que as coisas não dão certo na minha vida. Não, eu sei. As coisas não dão certo na sua vida porque você se acostumou com uma vida muito fajuta. Porque você está se acostumando com coisa pequena. Porque você está atrás de uma vida fácil, e a única coisa fácil que existe na vida é ir para o inferno. Única coisa fácil. Porque o caminho é largo e espaçoso, e porque o encardido tem pouco tempo. Eles sabem disso. Então ele vai puxando você. Se você quer ser uma folha que o vento leva, cai na água e vai para onde o vento leva, a água leva, isso é fácil. Única coisa fácil que tem é ir para o inferno. Para as coisas de Deus, não. Então é por isso que nós colhemos o que nós semeamos. Agora, se a gente semeia pouco, se eu vivo ridículo nas coisas de Deus, a misériazinha, para Deus eu dou o resto da minha vida. Eu não tomei posse da herança ainda. É igual aquela família que vivia mal, sempre brigando, sempre reclamando. A mulher sempre reclamando do marido, dos filhos. Porque nós queríamos fazer uma viagem. Nossa vizinha foi viajar. Eles conhecem outros países, nós não conhecemos lugar nenhum. A mulher sempre dizia, meu maior sonho é fazer uma viagem de navio. Eu queria conhecer o mundo. E começava a cobrar do marido. E os filhos, pai, o senhor soube, deu no jornal, vai ter uma viagem agora, vai percorrer o mundo inteiro, de navio. O homem falou, eu vou ter que dar um jeito. Aí ele pensou, foi na agência de viagem, voltou e falou para a família, olha, eles fizeram uma proposta,
A viagem é boa. 2 meses e meio. É uma volta ao mundo de navio. Sai aqui do Porto de Santos, percorre a costa brasileira toda, parando no Rio de Janeiro, Salvador, o litoral do Nordeste. Aí cruza o oceano, pega o final da África, entra por dentro da Europa e termina a viagem de volta no Brasil, de navio, parando nos principais portos do mundo. O que vocês acham? Meu pai, que delícia! Agora tem uma coisa: para a gente conseguir a passagem de primeira classe, nós vamos ter que economizar durante a viagem. Levar sanduíche para comer, porque eu não vou ter como estar comprando comida. Não tem problema, pai. Uma coisa melhor que tem farmatura aí. Aí leva, não tem problema. Não, coisa mais gostosa que tem é comer sanduíche. Nós quer conhecer o mundo. Então eu posso comprar? Pode. Foi lá e comprou 5 bilhetes. Ele, a mulher e os 3 filhos. Primeira classe. Entrou naquele navio. Mais bonito que o Titanic. Aquela coisa enorme, aquele navio, aquele povo muito chique. E a cabine deles era a coisa mais linda. Mas, como eles não tinham dinheiro para comprar comida, a mulher fez um sanduíche de pão com queijo. Arrumaram um isoporzão grande, puseram lá dentro. Né? Coisa mais, tem coisa mais gostosa de comer pão com queijo? Dá mais para um mineiro ainda? Meu Deus do céu! Né? Aí levaram, todo mundo achando que aquilo lá era a roupa deles, né? Porque um pacotão daquilo, parecia uma canastra enorme, um baú, era tudo pão com queijo lá dentro. Aí eles levaram muito chique, não manter a aparência, né? Empurraram aquele carrinho com pão com queijo lá para dentro, puseram lá na suíte e foram passear no navio. Quando deu a hora da janta, o pessoal foi para os restaurantes. O navio tem 3, 4 restaurantes. E aí eles estão conversando. Vamos para o restaurante. Não, hoje nós não vamos comer nada, não. Umas coisinhas lá, que não vai contar para os outros que não tem dinheiro para comer no navio. Aí. Porque snob é assim. E com a mortandela, mas fala que comeu presunto. Coisa chique. Aí, coisa gostosa, a família reunida, sentou. A mãe foi lá e abriu o isopor, já tirou tudo embrulhadinho assim, papelzinho. Já veio completo. O papel, para limpar a boca, e o palito enfiado ali no meio. Um para cada, eles comendo, mas que lindo, mãe, mas que bonito. Viu um navio, que tamanho? Eu nem não conheci tudo. Não, amanhã eu quero conhecer a piscina. O navio é muito grande, que beleza, que delícia. Que sanduíche bom, esse pão com queijo. Esse pão dá uma delícia, muito fresquinho, muito saboroso, esse queijo muito gostoso. No outro dia, levantar de manhã, café da manhã, pão com queijo. Comeram pão com queijo. E aí levantaram, saíram, aquele dia bonito, o navio já estava no mar, viajando. Chegou na hora do almoço, todo mundo para os restaurantes, eles foram para a cabine. Pão com queijo. Olha, eu conheci a piscina do navio, que linda, minha beleza. Quer mais um aí? Não, mãe, eu vou ficar só com o mesmo. Mas você gosta de comer tanto? Não. Chegou de tarde, na hora do jantar, pão com queijo. Segundo dia da viagem, 2 meses e meio a viagem. Segundo dia da viagem, levanta de manhã, café da manhã, pão com queijo. O almoço, queijo com pão. Mudou. A janta, pão com queijo. Mas aí, segundo, terceiro dia, o pão já vai endurecendo um pouquinho. O queijo vai amarelando. E o cheiro do queijo é uma coisa muito característica. Aquele quarto já estava com perfume de queijo. O navio vai andando no mar, vai balançando. Eles iam tomar banho e sentiam... Nossa, mãe, eu tô com cheiro de pão com queijo. Eu não posso mais nem ver pão com queijo na minha frente. 5º dia da viagem, café da manhã... Quando abriu aquele bafo de pão com queijo subindo.
Aí começou as brigas. Mas também o pai não arruma dinheiro. Onde você viu nós fazer uma viagem dessa? Vocês não quiseram, seu bando sem vergonha. Pai, mas nós pensamos que era um dia ou dois para comer pão com queijo. Quem podia imaginar que agora que você vira, nós não podemos voltar, o navio não volta. Quando o navio andava, gente, eles pediam a Deus para parar. Porque aquilo ia balançando. O suor tinha cheio de pão com queijo. O olho estava de amarelado, aquele olho de pão com queijo. O perfume do carro era perfume de pão com queijo. Eles não conseguiam mais dormir. Dentro daquele quarto, as pessoas que eles conheciam no navio, nós queríamos conhecer a cabine de vocês, outra hora. Mãe do céu, está cheirando pão com queijo, mas o cheiro já está saindo, eu estou morrendo de vergonha, mãe. Mãe, todo mundo está dando na cara já, mãe. Eles convidam nós para jantar, não vamos. Mãe, o que eu vou inventar? Eu já menti que nós fomos no restaurante lá de cima, fomos no de baixo. A hora que eles convidam para ir no de baixo, nós falamos que nós vamos almoçar no de cima, mãe. E aí chega aqui dentro, eu não aguento mais ver pão com queijo, me dá pão com queijo. O senhor pastor tem cara de pão com queijo mesmo. Eu que tenho. Vocês estão atazanando na minha cabeça. Vamos viajar, vai. Compra bilhete. E eu fiz sacrifício, eu economizei. E eu avisei antes, não avisei. Só falou, mas... Aí o marido e a mulher já estavam brigando. Incompetente. Eu que sou incompetente. Por que você não fez outro sanduíche? Agora a culpa é minha. Está com fome? Nada que eu falo. Não posso nem vir pão com queijo, né? Quando ele tocava o apito do navio na hora de comer, gente do céu. Está na hora, não. Pão com queijo. Aquele queijo estava azulado. E o pão também vai pegando uma cor azulada. Vai juntando assim um cremezinho próprio nele, um bolor. Quando abria aquele cheiro, aquele vinho, aquele bafo, aquele cheiro medonho. Nossa! Quando o navio parava nos portos para conhecer as cidades, todo mundo ia conhecer a cidade, menos eles. Era a horinha que eles aproveitavam para dormir. Porque pelo menos o navio estava parado. Porque o navio balançava, gente. O pão com queijo vai de um lado para o outro no estômago. Aquilo sobe, ele volta e ele desce, tudo cheiro só, cheiro de pão com queijo. Suava pão com queijo, nos olhos parecia que tinha pão com queijo. Ficava o dia inteiro com aquele gosto de pão com queijo na boca. 12º dia da viagem, café da manhã, pão com queijo. Almoço, pão com queijo. Jantar, queijo, pão. Aquele pão estragado, mas vinha a fome. E o cheiro de comida que vinha do restaurante. Gente, porque aqueles cachorros olhando aquelas vitrines assim, aqueles galinha rolando assim, e o cachorro fica olhando ali, olhando. Eles passavam em frente ao restaurante. Por que nós não ficamos em casa? Ficar em casa, não queria viajar. O pãozinho com queijo, eu estou gostando de pão com queijo. Porque bolor não é estragado. Olha, na Suíça nós até vamos lá, vocês vão ver. Eu não quero ver, não. Nós comemos o queijo estragado. Eu não sou suíço, pai. Eu queria comer arroz, queria comer feijão, torresmo, bobrinha. Tem pão com queijo. Estava cortando o oceano. 3 dias inteiros, e dia e noite não parava o navio. Em alto mar o navio balança para um lado, balança para o outro. Eles deitavam, gente. Os olhos e os estômagos ia para um lado e para o outro, aquele cheiro de pão de queijo, pão com queijo. Nossa Senhora Aparecida, que coisa medonha. Eles não aguentavam mais. E aquela viagem que era o sonho da vida foi se tornando um inferno. Briga, acusações, o marido não falava mais com a mulher, os pais não falavam com os filhos um olhava para cá do outro. Aquele quarto lindo, aquele navio maravilhoso, o povo tudo, que lindo, nós estamos chegando na Europa. Suíça, vamos na Itália, queremos comer queijo com vinho. Não me falem queijo, pelo amor de Deus. Não me falem queijo.
Olha a lua, que linda. Ah, não, aquilo me lembra um queijo. Não quero ver a lua. Tudo lembrava queijo. 2 meses de viagem. Café da manhã, pão com queijo. Almoço. Jantar. E aquele gosto. E aquilo vai subindo, que volta a comida. Já notou que volta dele? Vem aquele cheiro assim, em vez de ser a rota do navio, é a sua. Que vem aquele gosto de pão com queijo que você não aguenta mais. Tudo. Vai atacando o fígado, o rio, os pulmão. A toxina do pão com queijo, aquele pão, aquilo era um negócio preto. Aquele queijo amarelado com azul. Aquilo era o arco-íris enrolado naquele papel. E eles não aguentavam mais. E briga. Os últimos dias da viagem mesmo foi um inferno. O marido não aguentava mais. Ele não aguentava tanta briga. Meu Deus do céu, só me dá uma luz. Está acabando a viagem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no banco do navio, vou fazer um empréstimo, mas eu quero levar essa família de sem vergonha, de mal agradecido. Eu vou levar eles no melhor restaurante do navio. Vou esfregar na cara deles. Mas quero esfregar aqueles pratos de comida. Quero fazer isso empanturrar. Aí ficou sabendo que ia ter um jantar solene aquela noite no navio. E o restaurante da primeira classe, lá o restaurante mais chique do navio, ia oferecer um jantar que você escolhia o que quisesse para comer. Ia ter camarão, ia ter frango, ia ter pão, ia ter tudo. Para eu hoje. Aí foi de surpresa, foi no banco, fez um empréstimo. Chegou no quarto à tarde. Tudo bem? Que veio o quê, velho? Como é que pode estar bem com uma viagem dessa? Um cheiro de pão com queijo, não gosto de ver na cara do senhor mais de... Sabe o que eu tenho no bolso? Deve ser pão com queijo. Dinheiro, dinheiro, daqui, dólar. Minha Nossa Senhora, oh, Deus seja louvado. O inimigo acorrentado. Vocês tomem um banho, porque hoje nós vamos jantar no principal restaurante do navio. Pobre, meu filho, quando pode lambuzar. Ah, que alegria, tomaram banho, arrumaram. A mulher fritou o cabelo, virou para cima, você arruma aquele negócio. Passou esmalte. Eles não viam a hora. O relógio biológico deles estava ali cruzando. Hoje nós vamos comer. Pai, é comida, pai. Pai, o senhor viu antes se por acaso tem queijo lá no restaurante? Em Poribe. Foi a família, tudo de terra. Quando foi entrar na porta do restaurante, o maître é o chefe que fica na porta, é o porteiro chique. Falou, não os conheço. Nós estávamos viajando. Então desculpa, porque esse restaurante aqui só pode ser convidada a jantar nele a pessoa que tiver o bilhete de primeira classe. Nós tem. Aqui. Então, por favor. O senhor sabe muito bem que quando o senhor compra o bilhete de primeira classe, o senhor ganha como cortesia o café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Todos os dias no restaurante 5 estrelas. Então, meu Deus, por favor, entra. Nós estávamos notando mesmo que estava faltando 5 que não vinham comer. A gente todo dia preparava o café, o almoço. Então são vocês, por favor, já está pago a comida do Senhor. Um olhou para a cara do outro. Nós tem direito? Sim, está escrito atrás do bilhete. Leia, por favor. Mas não acredito. Quer dizer que, por favor, a mesa do senhor é aquela lá, até reservamos já. Ficou vazia a viagem toda. Um olhou para a cara do outro. Por que você não leu? Mas não foi você que comprou o bilhete? Meu irmão, minha irmã, pelo batismo, você recebeu um bilhete para fazer a viagem da vida na primeira classe. Jesus deu a você, pelo sangue dele na cruz, a graça de fazer a viagem da vida
em primeira classe, comendo excelentes manjares aqui e no reino. Mas porque você está imitando o encardido e não aprendeu a imitar Deus ainda, porque não tomou posse dessa herança, eu sou filho e filha de Deus, e está vivendo no pão com queijo que o encardido prepara todo dia, e por isso vem reclamação, tristeza, briga, angústia, droga, depressão e tantas outras coisas que vai fazendo a viagem da vida ser uma viagem ruim, uma viagem cansativa, e por isso não vê a beleza que há na vida, e por isso só sabe fazer reclamar e imita o encardido em tudo. Tome posse hoje de um direito que Jesus lhe deu, e o batismo é esse bilhete. Eu sou filho de Deus, eu sou filha amada, eu fui chamado a fazer a viagem da vida na primeira classe, e talvez estou lá no finalzinho. Hoje, cada um de nós é chamado a tomar posse. Como é que está a sua vida? Ai, Padre, minha vida, olha, Padre, se eu fosse contar para o Senhor, Padre do céu, se eu fosse contar para o Senhor, Padre, o tanto que eu sofro, minha vida dava um livro. Não escreve não, eu não quero ler esse livro aí não. Ô livro chato, ô livro feio. Porque tem gente que recebeu o dom de ser chato. Você fala para ela, vai lá em casa 1h, às 13 em ponto, ela chega lá. Como é que vai? Explica tudo. Tchim. Será que você não está se tornando essa pessoa desagradável? Aonde que você chega, as pessoas, olha lá, olha o pão com queijo, está chegando lá. Fala sempre, a pessoa que tem sempre o mesmo disco. Porque eu sofro, quanta dor, problema nas pernas, problema na coluna. Eu estou agora com espondilite anquilosante aqui no braço, olha, problema de bursite, o braço não levanta, não posso levantar, o estômago também atacou, meu marido desempregado, meu filho está na droga, meu Deus do céu, o que eu faço? Morre, filha da mãe, morre de uma vez. Desocupa, porque você recebeu um bilhete para fazer a viagem primeira classe. E não sabe. Você um dia foi batizada, mergulhado na graça. Foi traçado na sua cabeça um sinal, o sinal da cruz. O sacerdote pegou óleo, espalhou óleo na sua testa e espalhou óleo no seu peito e disse: o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ela penetre em sua vida como esse óleo penetra agora em vosso peito. Você recebeu um bilhete de primeira classe. O cristão tem que viver a vida num bilhete de primeira classe. Aconteça o que acontecer, eu tenho que imitar Deus. Mas quando eu não tenho consciência de quem eu sou, eu imito qualquer bobo que me aparece. Fica igual um papagaio. Falo para o papagaio, ele fala. Quem você está imitando? De quem você é filho? Com quem você se parece? Maior alegria para um pai é falar que o filho é a cara dele. Padre Léo, nasceu meu menino, é minha cara. Meu filho, importante é ter saúde. Isso aí acontece. Criança nasce tudo igual, tanto que eles trocam na maternidade e ninguém fica sabendo. Eu era fráter em Brusque, e aí foi o Otávio todo feliz, um amigo de Botuverá. Fráter Léo, você precisa ver o meu filho, rapaz, nasceu ontem, coisa mais linda. Mas olha um meninão. A orelha é da nona, mas igualzinho a orelha da nona, da avó, né? A testa, mas é a minha testa escrita. O lábio aqui assim, é igualzinho da minha esposa, mas é a coisa mais bonitinha. E eu fui com ele contando que jeito que era o rapazinho. Aí quando chegamos no hospital, ele falou para a moça: Fráter Léo, vem conhecer o Jonem. Aí ela trouxe. Ele olhou e falou: mas é esse mesmo? Falou: no bracinho está marcado o nome dele no esparadrapo. Mas está diferente de onde? Mas não era a orelha da avó, a testa do vô, o nariz do pai, a boca de quem? Troca. Chegou a mulher que falou para o marido: eu preciso contar uma coisa para você.
um ano já do Juninho, aniversário dele. Juninho não é nosso filho. Não é seu filho, que eu estou sabendo. Você sabe? Sei. Mas como? Lembra lá no hospital, você mandou eu trocar ele? Troquei, peguei outro, deixei aquele. Tem gente andando assim, trocado na vida. Tem gente que foi mudado lá no hospital porque o encardido fica ali na porta, esperando para dar o bote. Não tem criança. Outro dia não acharam um rapazinho que foi criado no meio dos cachorros? E o rapazinho latia e avançava nos outros. Ô, meu irmão, minha irmã, responda para você mesmo. Por acaso você não está sendo criado pelo encardido? Ele quer criar você. Quem não quer? Vocês já viram esses filmes? Por exemplo, a babá. A babá não pode ter filho. Aí ela cuida da criança. Aí um belo dia ela rapta a criança e cria como se fosse dela, vai ficando doente mental. Ou desaparece criança, vai descobrir, é um casal que não pode ter filho, que rouba a criança. Já viram isso? Quantas vezes eu ouvi falar? Pois o encardido é assim. O encardido ele não pode ter filho. O encardido não cria nada. Ele é a derrota por excelência. Ele não cria nada que preste, nada. Ele não pode ter filhos. Então o que ele tenta fazer? Roubar os filhos e filhas de Deus e criar como se fosse filho dele. E infelizmente nós estamos fazendo criame de encardidinho pelo mundo afora, que vivem reproduzindo os gestos dele, o jeito de falar do encardido, o jeito de pensar do encardido, porque não tomou posse. Eu sou filho de Deus, para aí, isso aqui não é meu não, eu não nasci para viver nessa miséria. Quanta ofensa a Deus quando se vê um filho de Deus jogado na rua, jogado na droga, jogado na prostituição. O meu coração dói, arde, quando eu vejo um filho e uma filha de Deus deformado pelo encardido. Você olha para os jovens principalmente, bonitos, cheios de vida. Um menino, 14, 15, 16, 18 anos, lindo, menina linda, 12, 13, 14 anos de idade. Mas já tem os traços do encardido. Já tem aquela olheira de quem não dormiu direito, de quem está fumando um baseadinho. Aí você vai dar um abraço, já sente o cheiro do encardido, cigarro, a maconha, a bebida. Você olha para o corpo daquela menina tão lindo, que a mãe e o pai cuidou com tanto amor, que foi marcado, tem uma marca. Além de Deus fazer, tem uma marca. É filho de Deus, de fato, porque ele fez. De direito, pelo batismo. Então cuidado, o pai e a mãe cuidou de cada detalhe, do umbiguinho, curando, limpando, passando pomadinha para não assar. E aí você vê com 13, 14 anos, as marcas da prostituição, o corpo já tudo deformado, porque o namoro está vivendo de qualquer jeito. Você vê o corpo deformado por 5 milhões de abortos que se cometem nesse país todo ano. Eu vejo muito os sinais do encardido. Quantos filhos e filhas que chegam a Betânia, nesse livro Viver com HIV, capítulo 2, nós contamos um pouco a história de como nós vivemos em Betânia, todo o trabalho, como trabalhar com jovens drogados, com pessoas alcoólatras. Você vê aquele menino lindo, em 2 ou 3 meses que ele sai e recai, ele fica irreconhecível. Ele cai no chão, tudo esfolado. Pega um pai de família, meu Deus. A mulher em casa chorando, as filhas e os filhos chorando, pedindo a Deus para proteger o pai, e ele está lá no boteco. Aí ele chega em casa às 2, 3 da manhã, fedendo o encardido, todo sujo, humilhado, caiu na rua, tudo esfolado, aquele olho roxo, vai perdendo os dentes, aquele dedo amarelado assim de cigarro.
E o encardito está pulando de alegria, dizendo para Deus: olha o que eu fiz com os seus filhos. Esse é o grande pecado, é a causa de todo o pecado, é a pessoa não saber quem eu sou. Eu sou filho e filha de Deus. Ah, padre, mas eu tenho fraqueza. Louvado seja Deus. Mostre a sua fraqueza para Deus. Porque o encardito, o que ele faz? Ele tenta colocar em nós uma máscara de fortes. Quem não se sabe filho e filha de Deus, quem não valoriza o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, a sua dignidade de pessoa, então se dá por qualquer preço. Quem não se sabe amado e amada, padre, será que eu sou amado? Gente, eu moro, na casa que eu moro hoje são 79, e a grande maioria deles veio da rua. Quando eles vêm conversar com a gente, começam a contar história. Quantas vezes eu choro depois? Às vezes eu choro junto, que eu não aguento. E eu digo: meu Deus, o menor problema dele é droga. O menino não foi amado. A menina não foi amada. Essa semana que passou, uma filha veio conversar comigo, ela e o marido. Disse: ó, Léo, nós estamos tão preocupados, a minha irmã, com 12 anos, está grávida. 12 anos. Aí a família não assume. E se não tem um lugar para a gente levar? Se não tem uma casa para acolher, vai para onde? Quando eu comecei a fazer esse trabalho lá em Santa Catarina, e que eu pegava meu carro e ia para as zonas de prostituição, 2, 3 horas da manhã, atrás de um menino, atrás de uma menina que tinha vindo na capela falar comigo, porque eles iam falar comigo na capela. Aí eu rezava, celebrava a missa, eles iam embora e eu ia deitar. Aí eu deitava, eu não conseguia dormir. Eu ficava de um lado do outro na cama, dizendo: meu Deus, onde será que está aquele rapazinho? E aquela mãe? E aquela mulher que o marido está alcoólatra, quem sabe está chegando a hora dessa em casa, o marido, toda esfolada, porque ele chegava bêbado e batia nos filhos, batia. A filha já tinha ido embora, o filho não falava com o pai, e eu ficava: oh meu Deus. Aí eu levantava, 1, 2, 3 horas da manhã, punha a roupa, pegava o carro e saía para a rua. Ia catando, um aqui, outro lá, levava em casa. E quantos não tinha casa? Um dia veio uma moça linda, não vou falar o nome dela porque muita gente conhece essa moça. Moça linda, bonita, muito bonita. Pediu oração e disse: padre, eu estou grávida, 3 meses grávida. Seu filho, louvado seja Deus. É, padre, mas eu não sou casado. Mas Deus se perdoa. A prova que Deus se perdoa é que mesmo no pecado Ele te deu um filho. Você pode ser uma mulher honrada. E eu tiro o chapéu para as moças que têm coragem de assumir como mãe solteira. Tiro meu chapéu. Eu tenho uma reverência a essas moças, porque eu sei que elas passaram. Eu sei que quantos e quantos homens safados, sem vergonha. E a Bíblia diz que um dia eles vão se encontrar com esse filho que eles recusaram. Estão por aí soltos enquanto engravidaram a moça, e quando a moça engravidou, chutou. E aí nessa hora a família não aceita também. Então essa moça grávida, o que eu faço, padre? Eu disse: filha, vamos cuidar dessa criança. Ela disse: padre, a minha mãe não me aceita mais. Eu não tenho para onde ir. O único lugar que eu tenho para ir, padre, é uma tia minha que tem uma zona entre Brusque e Blumenau. Ela me ofereceu para trabalhar de garçonete até nascer o bebê. Mas depois eu tenho que ficar pelo menos 2 anos trabalhando como prostituta. Eu não queria isso, padre. Falei: e eu também não quero, minha filha. Ô, padre, me ajuda. Aí o que eu podia fazer? Eu morava no convento. Convento só de rapazes, padres. Eu não tinha casa. Gente, aquilo foi me dando um desespero. Peguei o telefone, liguei para a Juscelia e falei: Ju, eu tenho uma moça assim assado, sabe que a gente não conseguia senhoras? Ela disse: a gente fala com a Rose, fala com a Denise, cada uma dá isso. Aí já arrumamos, a Juscelia já conseguiu umas moças, umas senhoras, cada uma ia dar R$50, outras, né? Para a gente fazer um fundo para sustentá-la durante 6 meses. E agora aonde nós vamos levar? Quem vai acolher? Aí tinha uma menina aluna do colégio, a Dani. Hoje ela trabalha no colégio São Luís, em Brusque. Hoje ela é esposa do Zinho. A Dani falou: eu vou falar com a mãe, Léo.
e falou com a mãe. A Ana e a Dani viviam as duas numa casinha que tinha sala pequenininha, uma cozinha e 2 quartos. Pequenininho. Casinha pobre, simples, e um banheiro. Pois foi naquela casinha que aquela moça foi recebida. Ampliamos a casa, eles ampliaram, arrumou o quarto para ela. Ela viveu a gravidez, nasceu, batizamos aquela criança. E aí ela avisou outras, e aí começou outras moças e rapazes a procurar. E aí fazer o quê? Porque, gente, nessa hora dá vergonha de ser católico. Vergonha. Porque você quer ver católico, você vai na igreja, lota, vai em encontro, lota. Mas na hora que é para pegar para valer, na hora que você precisa dar a sua cara a tapa, porque o que vão falar de um padre numa cidade desse tamaninho, que está às 2 horas da manhã com uma prostituta dentro do carro dele? O que vão falar? E as pessoas não querem. Eu que me importo o que vão falar. Falaram o que vocês imaginarem, o que não puder imaginar. Mas pode falar o que quiser de você, se for mentira. Isso o bispo me disse, Dom Eusébio. Falou, Padre Léo, pode falar o que quiser do senhor, se for mentira. Peça sempre essa graça a Deus, que seja mentira. Vá em frente. E veja, gente, graças a Deus, hoje nós temos 4 casas, 180 pessoas que vivem de doação, não cobram um centavo. E você vê a restauração que Deus vai fazendo. Então é possível sim. Mas a primeira condição para alguém deixar de ser drogado, para alguém deixar de ser prostituído e prostituidor, para alguém deixar o álcool, para alguém deixar o cigarro, e eu falo isso de experiência própria, eu usei drogas, eu fumei muito tempo, eu bebi muito tempo, como padre ainda. O único jeito que faz você deixar todos esses vícios é você ir tomando essa consciência: eu sou filho de Deus, eu sou o único, Deus me ama, mas Deus me ama com amor infinito. Jesus morreu na cruz por mim, Jesus deu o seu corpo, eu não posso dar o meu corpo para o pecado, eu não posso me estragar mais. Não, eu sou filho de Deus, eu vou tomar posse da minha herança, eu tenho direito a fazer a viagem da vida no bilhete de 1ª classe, eu tenho esse bilhete, eu sou batizado. E quando o encardido vem, mesmo que ele venha com um convite muito bonito, eu digo, não, Senhor, não vou, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho do rei do mundo, desse e do outro, da vida inteira. Então eu não vou me vender mais. Gente, não tem outra saída, não existe terapia, não existe nada, não existe política de redução de danos, não é com camisinha que se resolve, não é substituindo crack por maconha, mas é enchendo o coração da pessoa de uma certeza. Não interessa o que você foi, não interessa o seu passado, não interessa os seus erros, você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Tome posse dessa graça. E isso não vale só para aquele que está lá na droga, não, vale para mim e para você, que talvez somos viciados numa droga. Hoje, graças a Deus, dessa também eu sou livre. Mas quanta gente hoje é viciado numa droga, como nós vimos na pregação anterior pelo jornal, muito pior que a maconha, que a cocaína. Viciado na droga de certos canais de televisão, viciado na droga da fofoca, da calúnia, da mentira. Quantos aqui são viciados no palavrão? Hoje nós vamos pedir na missa de cura a cura e a libertação das palavras que nós falamos que não deveríamos falar. Quantos casais, meu Deus, o filho está sendo educado, sendo gestado no palavrão. O marido bebe, a mulher bebe. As palavras que tem um para o outro são palavras de humilhação. Qualquer coisinha xinga, briga, se revolta. Qual é o seu vício? O vício da fofoca terrível, que destrói a pessoa. O vício da mentira, do orgulho, da vaidade. O vício do consumismo. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo vício do consumismo? Porque o consumismo consome a pessoa. O encardido, ele sabe trabalhar muito bem dentro de nós. Ora, você é filho de Deus, filha de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, não criado segundo a sua espécie, criada à imagem e semelhança de Deus. Então você tem dentro de você
Santo Agostinho falava isso, e é a grande verdade. Dentro de mim, dentro de nós, há um desejo, um sonho de infinito. São Paulo diz: nós somos cidadãos do céu. Ora, se você tem dentro de você o seu destino é a eternidade no céu, na graça de Deus. É tudo hiperlativo, é ter toda a plenitude da graça, toda. A carta aos Efésios diz isso, que você seja cheio de toda a plenitude da graça, toda. Então você tem esse desejo de infinito. Aí, como você não buscou, não tomou posse desse bilhete, então você tenta preencher esse desejo de infinito com coisas finitas, com roupa. E aí você tem lá no armário 30, 40, 50 peças de roupa e não sabe qual veste. Sabe por quê? Porque sabe que pode pôr a roupa mais chique do mundo, nesse corpo que você está sujando com o pecado, não tem roupa que fica bonita. Começa a embelezar o seu corpo, não de fora para dentro. Isso também é importante. É importante a gente comer a comida certa, a gente lutar, a gente fazer tratamento médico, a gente cuidar da saúde. Isso é um dom, é um presente. Lutar com tudo aquilo e não ir se acomodando. O encardido quer que você se acomoda. Ah, eu sou gordo assim mesmo, padre. Porque não sabe que a doença da obesidade começa com um não. Ou eu vou atrás do médico para me ajudar. Cada um de nós tem que saber onde está a minha fraqueza. Eu não posso me acomodar. Agora é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O mundo olha a gente, o encardido, de fora para dentro. Deus nos olha de dentro para fora. Por isso que a Eucaristia entra na boca e derrete. Ela vai entrando em cada pedacinho do nosso corpo, derrete, some dentro de nós, para dizer: você tem valor, você é importante, Deus ama você, e Deus ama você com amor infinito. Deus é perdidamente apaixonado por você. Se você fosse a única pessoa no mundo, Deus não amaria mais você do que Ele já ama, porque Deus só sabe amar de um jeito: o amor eterno, o amor infinito, o amor paterno. Nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Então eu preciso tomar posse desse amor, e hoje é dia de tomar posse desse amor de Deus. Eu quero imitar a Deus, e eu vou imitar a Deus, porque eu sou filho muito amado. Eu sou filha muito amada de Deus. Repita isso para você: eu sou filho amado, eu sou filha amada. Deus é meu pai, e é um pai que me ama, e é um pai que me ama com amor infinito, e é um pai que me ama com amor eterno. É um pai que me ama, que criou o universo inteiro para me revelar o seu amor. Deus criou o universo inteiro para isso, para dizer-me que me ama. Deus me ama dia e noite. É por isso que o meu coração bate 108 mil vezes por dia em média, dia e noite, mesmo quando estou pecando. Aliás, quando eu estou pecando, o coração acelera, dobra as batidas. É Deus dizendo que me ama. Hoje eu quero tomar posse desse amor de Deus. Até hoje, infelizmente, eu tenho imitado o encardido, porque eu não tomei posse desse amor. Eu estou vivendo no pão com queijo. Eu estou me contentando com o mínimo, e porque me abasteço com o mínimo, eu preciso de tantas coisas fora de mim. Quando eu olho para o meu armário, quando eu olho para o meu quarto, para a minha casa, eu preciso me perguntar, e hoje eu quero me perguntar: Senhor, eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso de tanta coisa fora de mim? Senhor, eu estou gastando meu tempo, meu dinheiro, buscando coisas fora. Eu quero ter uma casa grande, eu quero ter muitas joias, eu quero ter um melhor automóvel, eu quero ter a melhor roupa, porque eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero, Senhor, que as pessoas me admirem. Eu quero que as pessoas me elogiem, Senhor. Mas no fundo tudo isso é um jeito de dizer que eu preciso ser amado. Eu necessito ser amado, ser amada, e eu não estou sendo amado. Pelos pecados que eu já cometi, pelas coisas que me fizeram, que a vida me fez, ou que eu fiz com a minha vida. Eu tenho, Senhor, carências profundas dentro de mim, carências de amor. É a minha maior carência, Senhor. Eu sei, Senhor, que preciso ter muita coisa fora, quem não tem nada dentro. Meu coração está tão vazio, Senhor.
Por isso eu tenho sido essa pessoa superficial, essa pessoa fingida, essa pessoa mentirosa, essa pessoa apegada nas coisas, Senhor, essa pessoa que vive no contra-testemunho. Eu quero, Senhor, eu quero viver essa santidade, eu quero tomar posse dessa herança, Senhor, mas eu estou cheio demais de pecado, de fraqueza, Senhor. Eu tenho imitado, Senhor, feito um papel de bobo e de palhaço, mas eu tenho imitado o mundo, o encardido. E por isso eu tenho sido também essa pessoa que reproduzo os gestos, o cheiro. Senhor, muitas vezes eu não tenho cheiro de gente. Assim como aquela família tinha cheiro de pão com queijo, eu, Senhor, muitas e muitas vezes eu tenho cheiro do pecado. Eu cheiro a minha roupa, Senhor, tem cheiro de cigarro, tem cheiro de bebida, tem cheiro de sexo, tem cheiro de sujeira, Senhor. Senhor, eu não tenho sido perfume de Deus, eu tenho sido fedor do encardido. O meu olhar, Senhor, não tem refletido o olhar de Jesus. Eu não estou imitando o olhar de Deus, o olhar de Jesus. O meu olhar é um olhar malicioso, que diminui as pessoas, que machuca as pessoas. Minhas palavras, Senhor, não são palavras de amor, de entusiasmo, de força, de alegria. Eu tenho imitado, Senhor, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, eu tenho imitado o pecado. E eu queria suplicar, Pai, eu queria poder chamá-lo de Pai de verdade, sentir que Tu és meu Pai. Por isso eu queria suplicar, Espírito Santo, toma conta de todo o meu ser. Vem sobre mim, Espírito Santo. Conduza todo o meu ser, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Todas as dimensões da minha vida, Espírito Santo. Eu quero pensar segundo Deus. Eu não quero mais ter a minha cabeça cheia de sujeiras, pensar que eu não sou ninguém, pensar que para ser alguma coisa eu preciso de coisas externas. Um poeta dizia: Senhor, os bares estão cheios de pessoas vazias. Eu tenho sido vazio, oco. Eu não quero ser esse oco vazio. Espírito Santo, muda o meu pensar. Eu quero passar a pensar como filho e filha de Deus. Eu quero sentir-me filho e filha de Deus. Eu quero falar como um filho e filha de Deus. Eu quero falar com o sotaque do meu Pai. Jesus, eu quero aprender a falar com o sotaque do Pai. Eu quero aprender a andar do jeito que Jesus andava. Mas eu sou fraco. Então eu suplico, Espírito, vem e toma conta de todo o meu ser, meu pensar, o meu falar, o meu sentir. Esses sentimentos que eu tenho aqui dentro de derrotado, eu quero sentir o que sente um filho e uma filha de Deus. O meu agir. Por isso eu suplico esse revestimento da Tua graça em mim, esse revestimento da plenitude da Tua graça. Eu quero imitar Deus, visto que eu sou filho e filha amada de Deus, e por isso que eu preciso desse Espírito. Vem, Espírito, eu preciso desse Espírito, eu necessito desse Espírito. Sem o Espírito Santo eu não sei falar Abba, papai. E hoje eu quero olhar para Ti, meu Deus, e dizer: papai, eu estou aqui, Pai. Pai. Pai, eu estou ferido, eu estou machucado, Pai. Eu estou estragado, Pai. Feito filho pródigo, Pai, eu estou fedendo a porco. Mas eu quero voltar hoje para os Seus braços, Pai. Por isso eu suplico, Espírito, vem controlar todo o meu ser. Todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Cada atitude da minha vida eu quero reproduzir, eu quero imitar Deus no amor do Pai, na doação do Filho e na força do Espírito, porque eu sou filho desse Deus. Espírito Santo.
Inovaplay.com. Assine já!